Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7 horas mais 5 minutos, 7h05. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo para você os assuntos principais para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os destaques desta edição. Ontem tivemos 2 acidentes, resultando em 4 óbitos aqui pela região sul do estado do Paraná. Falando na questão trânsito, hoje a Polícia Militar de Porto União traz a informação, as multas que doem no bolso para quem arrisca beber e dirigir. Temos também os detalhes falando na Polícia Militar de Porto União quanto às ocorrências atendidas neste carnaval. O que chama atenção são as drogas sintéticas. Tivemos várias unidades de êxtase sendo apreendidas em Porto União. Detalhes para os municípios de nossa região. O prefeito Raul Ribas Neto fala sobre o seu último ano de mandato e se há a possibilidade do seu nome ser, é claro, vinculado já como um possível futuro candidato a deputado estadual, representando assim o Planalto Norte Catarinense. Esses e outros assuntos a partir de agora para você. Começo falando da previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu bem mais gelada se compararmos com os últimos dias. Neste momento, temos 10 graus e 8 décimos de temperatura em vários pontos da cidade, porque se observa aqui do alto do prédio Executive Center, o tempo, é claro, fechado e com muita neblina. Mas a previsão do tempo indica que o sol aparece e as temperaturas sobem. Hoje poderemos ter a máxima de 28 graus. Por enquanto, até o início da próxima semana, não há previsão de chuva. O tempo segue seco, com manhãs e noites mais frias, mas no período da tarde, temperaturas mais altas. 2 extremos, portanto, de temperaturas nesses próximos dias, segundo o CIMEPAR. Nível do Rio Iguaçu. Ontem tivemos 41 milímetros de chuva e o Rio Iguaçu se recupera. Estamos nesta manhã com 2 metros e 19 centímetros. 7 horas mais 8 minutos, 7h08. E atenção, hoje quinta-feira, a Agência do Trabalhador de União da Vitória, ela volta então a atender o público e informa já o horário de atendimento a partir das 8 até as 14 horas. E as vagas disponíveis para hoje são analista fiscal com formação em ciências contábeis e experiência na função. Tem vaga para auxiliar de cozinha, auxiliar de dentista, auxiliar de padaria, com produção de massa, uma certa experiência nesta área. Pede-se também balconista de crediário e balconista de açougue, ambas vagas para supermercados. Barman, eletricista, eletricista de manutenção industrial, vagas para garçom, gerente comercial, lavador de veículos, operador de retroescavadeira, promotor de vendas, possuir veículo próprio, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico, tosador de animais domésticos e vendedor interno com ensino superior em administração e ainda CNH na categoria B, vaga essa para o sexo masculino. Todas as vagas pede-se experiência em suas determinadas áreas. Mais informações, procure a Agência do Trabalhador em União da Vitória, localizada na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Favor levar já a sua carteira de trabalho. 7 horas 9 minutos, 7h09. Vamos falar de trânsito. Eu quero primeiro aqui trazer uma importante matéria com o Cabo Ferreira da Polícia Militar de Porto União, falando sobre a mistura perigosa de álcool e direção, que lamentavelmente acaba ceifando muitas vidas. Mas mesmo que não se envolva em um acidente, o condutor ele está sujeito, é claro, a questões, a sanções administrativas e, claro, dói no bolso. Uma multa, por exemplo, para quem bebe e dirige, pode chegar até em torno de R$3.000. Acompanhe a matéria. Um bom dia a todos os ouvintes. Aqui quem fala é o Cabo Ferreira, do setor de trânsito da Polícia Militar de Porto União. Vale lembrar sobre o tema álcool e direção. E também lembrar que a tolerância é 0. Aqueles que forem flagrados dirigindo alcoolizados serão autuados com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
Trata-se de uma infração gravíssima, são 7 pontos e o seu valor R$ 2.934,70. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Crime com previsão no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Também, no caso de recusa do etilômetro, com amparo no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma infração também gravíssima, são 7 pontos, e o seu valor R$ 2.934,70. Finalizo com a seguinte frase: para quem bebe e dirige, toda cerveja pode virar a saideira. Falando na questão de trânsito, ontem nas rodovias aqui pela região sul do Paraná, tivemos 2 graves acidentes, infelizmente ambos com óbitos. O primeiro foi antes das 7 horas da manhã na BR-476. A óbito. Os nomes não foram oficialmente divulgados, né, até o fechamento das equipes que lá estiveram ontem nesse gravíssimo acidente. E poucas horas depois, tivemos outro acidente na PR-151. Segundo as informações, o acidente foi por volta das 10 horas. A condutora de um Voyage, identificada posteriormente como Marielle Rodrigues, ela transitava no sentido São Mateus do Sul quando bateu contra uma van furgão. Segundo as informações, ela havia tirado de lado nada sofreu. O que chama atenção apenas nesse caso, segundo as informações de companheiros da imprensa local, é que o IML demorou mais de 10 horas para remover o corpo do local, desde a hora do acidente até a remoção. Realmente é um período muito longo, até porque no estado do Paraná temos uma boa estrutura do IML. Se fosse aqui na nossa realidade, por exemplo, Porto União, onde não temos um IGP, não temos um perito, né, aquele que faz ali os dados preliminares, os levantamentos no local, temos o motorista, temos o camburão, temos até uma pouca estrutura, mas ainda temos, mas o que não temos é a perícia. E realmente isso acaba trazendo transtornos, principalmente para as famílias dessas vítimas. Então, algo que tem que ficar bastante atentos, governos, é uma responsabilidade dos governos dos estados quanto a essa questão do IML, no caso do Paraná, e do IGP aqui por Santa Catarina. Inadmissível ficar por 10 horas, então, o corpo no local do acidente, aguardando o recolhimento. O sofrimento da família é intenso, é uma dor realmente insuportável e deve-se ter um olhar mais atento para essas questões voltadas, então, aos serviços de perícias. Agora são 7h14, um breve intervalo. Já já eu trago mais informações na área de segurança pública, como foi o carnaval aqui pelos nossos municípios no que tange a questão de segurança pública. De volta com o Jornal da Manhã e conexão ao vivo de União da Vitória para a capital Curitiba. Gustavo Vaz, muito bom dia para você. Quais são os principais assuntos a nível de estado do Paraná para esta quinta-feira? Meu caro Thiago, muito bom dia a você. Ótimo dia para todos os amigos e amigas ouvintes da Rádio Jovem Pan. Agora o céu aqui em Curitiba está totalmente limpo, céu de brigadeiro na capital do estado, com 14 graus nos termômetros. Hoje nós vamos a 23 apenas de máxima, apesar do dia ser, ter aí previsão
de sol com quase nenhuma nuvem no céu. Um dia seco, porém agradável aqui na capital do estado. O primeiro destaque para hoje é que o boletim semanal da Secretaria da Saúde registra 9.161 novos casos confirmados da dengue no Paraná. O monitoramento com início em 28 de julho do ano passado totaliza 35.853 pessoas doentes. Aumentou também o número de cidades em epidemia. Eram 78 na semana passada e agora são 93. Entraram nessa lista cidades importantes como Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá e Umuarama. Paranavaí, que já faz parte das cidades em epidemia, soma o maior número de casos do estado, com quase 3.900. 7h19, ainda na área da saúde, o boletim da febre amarela, também divulgado ontem, confirmou mais 8 mortes de macacos no Paraná. Do total, 91 desses animais já acabaram morrendo por causa da doença. A terceira regional de saúde de Ponta Grossa é a que concentra o maior número de mortes de macacos, com 32. Em relação a casos de febre amarela em humanos, até o momento, nenhum foi confirmado. Destaques ao vivo de Curitiba para você que sintoniza a programação da Rádio Jovem Pan. A todos um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Gustavo. Muito obrigado pelas informações. Agora, então, 7h20, eu trago mais detalhes da área de segurança pública por parte da Polícia Militar, as informações quanto às ocorrências policiais que tivemos nesse período de carnaval, desde lá do sábado até então esse início de quarta-feira. O que chama a atenção são as drogas sintéticas. Tivemos ocorrências em Porto União, também tivemos em União da Vitória. Quanto ao êxtase, realmente são drogas muito perigosas e que possuem um valor financeiro mais alto, e estavam principalmente as abordagens feitas próximo a clubes aqui das nossas cidades. Quem nos relata todas as ocorrências atendidas ao longo desse período de carnaval por Porto União é a soldado Jaqueline. Bom dia a todos, aqui é a soldado Jaqueline, da 1ª Companhia de Polícia Militar de Porto União. Seguimos para as ocorrências de maior destaque do último final de semana e feriado. No dia 21 de fevereiro, por volta das 11 horas, situação de Maria da Penha, onde informado pela vítima ter sido agredida por seu marido com socos, além de ameaças de morte. Sendo que o autor não mais se encontrava no local, a vítima foi orientada e lavrado o boletim de ocorrência. Na rua Walter de Oliveira, por volta das 2 horas da manhã, situação de ameaça envolvendo irmãos, que a vítima relatou ter sido ameaçada de morte. No entanto, o autor já havia se evadido com a chegada da guarnição. Por volta das 4h40, na área central, solicitante informou uma vias de fato. No entanto, o autor não foi localizado, sendo efetuado o registro do fato. No dia 22 de fevereiro, por volta das 21 horas, situação de furto, onde informou a vítima suspeitar de uma amiga de sua irmã que esteve em sua residência, onde após então sumiram de sua casa uma caixa de som e R$200 em espécie. Sendo assim, a mesma foi orientada e lavrado o boletim de ocorrência. Já por volta das 23h40, após a abordagem de um veículo no bairro Cidade Nova, os ocupantes, em notório estado de nervosismo, foram submetidos à busca pessoal, onde nos pertences de uma feminina localizadas substâncias semelhantes à cocaína, sendo 9 buchas, assim como 13 comprimidos de êxtase, e ainda um cigarro de substância semelhante à maconha, além também de um cigarro de mesma substância no bolso de um masculino, além do notório estado de embriaguez do masculino condutor do veículo. Sendo assim, receberam voz de prisão pelos crimes de dirigir sob efeito de álcool e tráfico de drogas. No dia 23, situação de Maria da Penha, onde com a chegada da guarnição, na rua Marechal Deodoro, a vítima relatou ter sido agredida com socos e chutes e que o autor teria se evadido, sendo esta então orientada e lavrado o boletim de ocorrência. No dia 25 de fevereiro, por volta das 9h50, no bairro São Pedro, atendimento de uma mulher
a qual relatou ter sido agredida por seu companheiro e que, localizado na residência uma carabina calibre .22, assim como um carregador de .38 e ainda porção de substância semelhante à maconha, sendo estes apreendidos e entregues na delegacia, assim como a vítima sendo orientada dos procedimentos referentes à violência doméstica. 7 horas e 24 minutos e depois do intervalo vou tentar manter contato ao vivo com o vice-prefeito de União da Vitória para atualizar as últimas informações referentes ao município. Agora são 7 horas mais 27 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, e eu mantenho contato ao vivo via telefone com o vice-prefeito do município de União da Vitória, Bashir Abbas, para falar sobre vários assuntos. Bashir, primeiramente, muito bom dia, uma semana obviamente mais curta devido às questões do recesso de carnaval, mas o trabalho é intenso, tanto é que na semana passada ainda foram apresentados os novos médicos. Até nesta manhã, em deslocamento aqui para a emissora, tive a oportunidade de passar por 2 unidades de saúde, muitas pessoas aguardando, chegando cedo para tentar pegar a sua ficha, até porque a gente sabe, né, que há algumas especialidades que até então tinham falta ou então eram poucas fichas, né? E agora, com esse reforço de 9 médicos, vai melhorar o atendimento na saúde em União da Vitória? Bom dia, Bashir. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Você falou muito bem, foi contratado 9 médicos, concursados 9 médicos. Em todo esse período na Prefeitura Municipal, haviam só 8 médicos concursados, mas para a população ficar sabendo, na verdade, foram abertas 21 vagas para o concurso, mas foram preenchidos só 9 vagas. A gente vai refazer esse concurso, algumas especialidades, é muito difícil que os médicos venham, apesar do salário ser um salário bom, mas tipo pediatria, para você ter uma ideia, Thiago, foram abertas 3 vagas e foi preenchido somente 1 vaga. Na questão da ginecologia também, simplesmente não apareceu nenhum médico. Então a gente está trabalhando, por enquanto, trabalhando com os médicos licitados, mas é importante o médico concursado, porque o que acontecia, Thiago? Eram licitados médicos, eles ficavam um período nas nossas UBS, nos nossos postos de saúde, criavam uma identidade com a população e quando terminava o concurso, eles precisavam sair por preceito legal. Hoje, com os médicos concursados, eles vão criar esse vínculo, por ser concursado, vão continuar trabalhando. Foram contratados 9 enfermeiros e a gente tem avançado dessa maneira. Sabemos que tem muitas dificuldades, não só na União da Vitória, mas a nível de Brasil, na área da saúde, mas acho que estamos dando um grande passo, avançando bastante para que seja melhorada a saúde, que é algo imprescindível. Sempre falo, os outros setores podem esperar 1, 2, 3 dias, mas a saúde não. Se não for resolvido no dia, muitos casos, não pode esperar para outro dia. Então, o secretário, doutor Ari, tem trabalhado firme com toda a sua equipe, prefeito Santinho, e a gente quer concursar um maior número de médicos para que haja esse vínculo com a população. Bashir, também outro assunto importante é que as escolas do município de União da Vitória estão recebendo algumas melhorias. Até ouvi algumas certas críticas, principalmente em rede social, né? Porque é muito fácil hoje você escrever o que pensa, principalmente em redes sociais. Ah, mas a prefeitura vai inaugurar telhado. A gente sabe que, como pai ou a própria criança, o professor que está em sala de aula, se um telhado está lá com uma estrutura precária, né, até temem de dar aula dentro de um lugar desse. Né? Então, cada conquista realmente tem que ser comemorada, até porque são recursos próprios, é um imposto da população que está indo para essas reformas. Eu também estive acompanhando o trabalho do secretário de Educação, que mesmo agora nesse período de recesso de carnaval, ele esteve lá conferindo as obras lá no Clementino Nona Costa, no Odete Conte. É importante essas, mesmo que sejam pequenos reparos, mas são reparos emergenciais, ou seja, que se fazem necessários, né? Com certeza, Thiago, você falou bem. Tem muitos que criticam e a gente, como homem público, tem que receber as críticas. Mas é difícil, tem muitos justiceiros da internet que não fazem nada, que não prestam um serviço voluntário, mas ficam criticando. Mas a gente, como homem público, tem que aceitar essas críticas e, na verdade, não é inauguração. A gente tem que ir lá prestar conta de onde está sendo investido o dinheiro.
Tanto que a gente vai nesses eventos, eu sempre falo, ninguém vem aqui para a população agradecer. É uma obrigação do homem público deixar em condições as escolas que as crianças vão estudar. Já temos um ensino de qualidade com os nossos professores, diretores, merendeiras, zeladoras. Estamos fazendo a nossa parte. Quando vamos às escolas é para prestar contas. O secretário Ricardo Brunhago veio com um projeto fantástico que é a reforma rápida, trazendo essa experiência que ele adquiriu quando foi chefe do núcleo e tem conseguido reformar diversas escolas. Para você ter uma ideia, Thiago, a escola Fruma Rutenberg foi reformada completamente. Então é importante, o homem público tem que ir junto da comunidade para prestar conta de onde está sendo aplicado o seu dinheiro. E a gente tem conseguido avançar bastante com esse projeto da reforma rápida em todas as escolas, tem recebido melhorias. Nosso ICMEIs, estamos fazendo a nossa obrigação. Ninguém precisa agradecer, ninguém precisa enaltecer, mas muitos que criticam, que eles façam a sua parte, que eles ajudem a comunidade. Agora, nesse final de semana, o secretário Ricardo, com o pastor Daniel da Igreja Batista, 200 jovens que estavam na cidade, estavam lá fazendo um trabalho voluntário. Então você que me escuta, você que está na internet criticando, você está no seu direito, mas de repente faça a sua parte, vá ajudar a sua comunidade, vá visitar um asilo, vá visitar uma casa de apoio. Então acho que é importante não só criticar, mas cada um fazer a sua parte. Bachir, hoje é dia 27 de fevereiro, então com isso falta praticamente exatamente um mês para o aniversário do município de União da Vitória. Claro que ainda as questões financeiras a nível de Brasil são bastante complicadas. Temos alguma agenda já disponível, o que se trabalha para a comemoração do aniversário? Eu vi que vamos ter um evento ali na metade do mês, lá no Morro do Cristo, né, de esportes radicais. Este evento já faz parte do calendário aniversário da União da Vitória? Com certeza, Thiago. Estamos trabalhando, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Comunicação, toda a Prefeitura Municipal, para comemorar o aniversário da União da Vitória. Já começamos, Thiago, no dia 2 de março, uma exposição na Galeria Eric Hill, na verdade comemorando os 60 anos da instalação da Unespar em União da Vitória. Então estaremos fazendo uma exposição com a Associação dos Artistas Plásticos Vale do Iguaçu, presidida por Israel Checose, com a Unespar e a Secretaria de Cultura, para comemorar os 60 anos. É algo muito importante da antiga FAF, hoje o Unespar. Unespar, nós temos diversas parcerias com o município, projeto Contraponto, com a professora Renata, diversas parcerias com a professora Vanessa, com a professora Gisele. Então a Unespar está presente na história da União da Vitória, e no dia 2 de março a gente aproveita as pessoas para convidar. Às 20 horas na Galeria Eric Hill haverá uma exposição para comemorar os 60 anos. E durante todo o mês de março temos a etapa nacional de downhill, que tem crescido muito na nossa região. Já temos campeões estaduais, campeões nacionais, e a gente vai estar recebendo uma etapa do nacional num ponto turístico que é muito visitado, talvez o ponto turístico mais visitado da União da Vitória. E parabéns a todos que estão organizando, a Bernadette, o Alaeste, Liane, todos que estão organizando. O importante é isso. O secretário Cordova Neto tem trabalhado incansavelmente. Quando o secretário Cordova Neto recebeu a secretaria, União da Vitória estava presente em 4 esportes. Hoje são mais de 20 esportes que a União da Vitória está presente a nível estadual e nacional, e a gente fica feliz de estar recebendo num ponto maravilhoso que é o Morro do Cristo, uma etapa do downhill. São diversas atividades. Faremos uma apresentação com as nossas escolas municipais e CMEIs, uma apresentação de um espetáculo feito pelas escolas municipais e pelos CMEIs em toda a rede municipal de ensino. Então são diversas atividades. Dentro dos próximos dias estaremos divulgando. Bachir, para a gente finalizar, agora passado o carnaval e cada vez mais esse assunto vai vir à tona,
eleições municipais 2020. Em todas as listas que eu acompanho por aí, em pesquisas feitas até mesmo por usuários da internet, está lá o nome de Bashir Abbas como um dos pré-candidatos. Ao vivo, aqui para a Jovem Pan, realmente se coloca nessa questão como um pré-candidato à Prefeitura de União da Vitória? Tiago, sempre falo, a pessoa por si só não pode querer ser candidato. Tem que haver um grupo de pessoas, a comunidade conversando, e eu falo para você, eu me acho preparado para pleitear a Prefeitura de União da Vitória, mas sem vaidade, sem qualquer risco, né? Mas eu acho que é importante. Me acho preparado, já passei pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Esporte, hoje sou vice-prefeito, então, na hora certa, eu acho que tudo tem que ser na hora certa. Você tem que fazer teu trabalho, tem que plantar, para quem sabe colher lá na frente. Mas eu tenho trabalhado com essa hipótese e vamos ver, na hora certa, vamos decidir o que é melhor para nós, o que é melhor para a União da Vitória, e é importante, de forma clara, de forma lúcida, conversando com a população. Ninguém é candidato somente por querer. É importante que tenha um anseio de pessoas, e eu tenho trabalhado com afinco, todo dia trabalhando a minha função de vice-prefeito. Então, na hora certa, vamos se reunir e ver o que vamos fazer. Mas não escondo minha vontade de poder ser prefeito de União da Vitória. Tem diversas ações, tem uma relação excelente com o prefeito Santim, mas tem algumas ações que você pensa, que você sonha. Eu tenho um grande sonho, que é desenvolver atividades culturais no contraturno das escolas para todas as 6 mil crianças de União da Vitória, e algumas ações você consegue executar somente tendo o prefeito. Então, na hora certa, iremos nos reunir e ver o que vamos fazer com a nossa vida. Sempre falo, a política não é minha profissão. Eu tenho minha profissão, tenho minha imobiliária, temos nossas empresas que geram emprego na cidade. Nasci em União da Vitória, vou continuar em União da Vitória, vou criar meu filho, indiferente da função que eu exerço. Tá certo. Bashir, muito obrigado por ter nos atendido ao vivo aqui para a Jovem Pan, trazendo as principais informações do município de União da Vitória. Nossos microfones sempre à disposição. Muito obrigado e, claro, um ótimo trabalho. Eu que agradeço, Tiago. Um bom dia a todos. 7h40, você continua com as principais notícias de todo o Brasil. Volto amanhã, sexta-feira, com o nosso Jornal da Manhã especial, a partir das 7 horas. A todos uma excelente quinta-feira. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.